Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Também quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Quero também estender minha gratidão ao nosso pastor presidente Paulo Freire Costa, juntamente com o pastor Jarba, supervisor setorial. Também quero agradecer a Deus pela vida do Hugo Leonardo Rosa, nosso pastor da nossa congregação. Também quero agradecer também a todos os cooperadores que têm nos ajudado na obra do Senhor. Estender minha gratidão também à igreja do Parque Universitário 2. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Josué capítulo número 1. Vamos estar lendo o versículo 8, versículo 9, também o capítulo número 4 de Josué, versículo 14. Versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Versículo número 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 14 do capítulo 4 de Josué, que diz assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Quando nós deparamos com esse texto de 1 Josué, nós vemos que tudo está escrito com uma finalidade, para mostrar que Deus cumpriu a sua promessa feita aos patriarcas. Josué aqui, ele tinha perdido um grande líder. A Bíblia, ela não fala, mas dá a entender que Josué estava triste, estava passando por um momento difícil. Talvez também nessa noite você esteja vivendo aquele momento que você olha para um lado, olha para o outro e pergunta: e agora? Josué estava ali diante da terra prometida, estava vendo a terra, ele estava vendo tudo o que Deus tinha prometido há 40 anos atrás. Só que para chegar até a promessa, ele precisou passar por alguns obstáculos. E o obstáculo que eu mais entendo aqui, mais difícil, no momento no qual nós estamos passando, na pandemia e também no distanciamento social. No começo aqui eu vejo quatro obstáculos no qual Josué iria enfrentar. E o maior é quando a gente perde alguém, ente querido, pessoas conhecidas. E Josué aqui, ele perdeu Moisés, o seu grande líder. Então nós vemos aqui que o primeiro obstáculo é a morte de Moisés. O segundo obstáculo é que ele iria passar pelo Jordão. E o terceiro obstáculo, a resistência do povo. E do outro lado, ele contemplava uma imensa muralha, que aos nossos olhos, nos dias de hoje, seria impossível atravessá-la. E agora nessa noite eu te pergunto: quais são os obstáculos que impedem de nós chegarmos a desfrutar as promessas do Senhor? Eu gostaria que você pensasse nessa noite. Eu não sei como que você se encontra. Se você encontra uma pessoa forte neste momento, se você encontra uma pessoa de ânimo, ou se você se encontra desanimado. Porque a Bíblia diz que Deus animou Josué. E eu gostaria de pensar, porque isso é de suma importância que a gente entenda qual estado nós estamos quando se trata de vida sentimental. E nesse momento, quando se trata de o que é ter força,
eu procurei, pesquisei, diz que é se esforçar, é você desprender força, porque não adianta nós queremos conquistar a promessa de Deus sem desempenhar uma força, é necessário. E isso aqui eu vejo como uma direção de Deus, não só para a vida de Josué, mas para a minha vida e para a sua vida. Somente se esforce e Ele fortalecerá o seu coração. Mas é bom entender em que estado você se encontra. Precisamos desprender força para realizar algo na obra do Senhor, em tudo na nossa vida, porque tem muita gente que quer alcançar a promessa do Senhor, mas não quer fazer nada para Deus, fica parado. Se esforce, meu irmão, se esforça, minha irmã, porque Deus conta comigo e conta com você. Então, ser forte e tenha bom ânimo, a Bíblia diz. Agora, o que é ter ânimo? É ser uma pessoa ousada, é ser uma pessoa confiante, ter boa mente, bom espírito, boa alma. Essa disposição, minha irmã e meu irmão, tem que vir de dentro para fora. Deus, Ele sempre vai agir através de pessoas, e nesta noite eu quero profetizar aqui, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, para que o nome dEle seja glorificado. Agora, qual é o estado que você se encontra nesta noite? Porque quando se fala de desânimo, é uma pessoa sem nada de ânimo, é uma pessoa sem alma, uma pessoa sem vida, uma pessoa sem coragem, uma pessoa apática, uma pessoa abatida diante da dificuldade. A dificuldade é mais grande do que a promessa de Deus na nossa vida. Então esse quadro na nossa vida sentimental, ele precisa mudar nessa noite. E talvez nesse momento, você que está me ouvindo, Deus está tocando no seu coração para você ter uma atitude diferente. Levanta-te, ser forte e tenha bom ânimo. Porque quando nós olhamos aqui o contexto, nós vemos os obstáculos que impediam de chegar a viver a promessa de Deus na vida desse povo. Quando nós olhamos o contexto, nós vemos que Moisés, ele não era uma qualquer pessoa. A Bíblia diz no contexto, Deuteronômio, capítulo número 34, versículo 10 em diante, ele diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés. E sabe qual é o melhor? A quem conhecia o Senhor face a face. Era uma pessoa que tinha intimidade, era uma pessoa que viu e durante 40 anos teve o papel de libertar o povo da escravidão. Então, semelhante em todos os sinais e maravilhas, não houve. Então nós vemos aqui que não houve pessoas igual a Moisés. Mas por outro lado, gente, no versículo de número 9, Deuteronômio capítulo 34, nós vemos Josué, filho de Num. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. Então nós vemos uma grande responsabilidade de Josué, era grande como sucessor junto àquele momento que ele estava passando, por um momento difícil. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, que Deus, ele nunca vai levantar os servos e servas de Deus no momento de paz, de alegria. Ele vai levantar pessoas no momento difícil. E aqui Josué, ele tinha uma grande responsabilidade como sucessor. Mas eu vejo aqui que Deus está estabelecendo uma direção para a vida de Josué, porque de fato, meus irmãos, Moisés morreu, e Deus fala 4 vezes para Josué: ser forte e tem bom ânimo. Se você olhar o versículo 6 até o 9 e o versículo 18, Deus fala por 4 vezes: ser forte e tenha bom ânimo. Agora eu te pergunto, eu gostaria de
apresentar 3 verdades na minha vida e na sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar na sua vida e te trazer ânimo, te trazer fortalecimento. E uma delas é que está no primeiro capítulo de Josué, versículo 2 e 4, que fala assim: você tem a promessa de Deus. Agora eu te pergunto, como que está seu coração diante dessas adversidades que passamos? Porque a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. João capítulo número 14, versículo 1 e 2. Então você tem uma promessa, porque a Bíblia diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta pois agora e passa esse Jordão. Então Josué, ele tinha uma promessa que ele ia passar esse Jordão, e não era somente ele, mas todo o povo. Ele diz mais: a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, se até o grande mar, para o poente do céu, será o vosso termo. O que eu quero dizer com tudo isso? Moisés, de fato, ele morreu, gente. Mas se tem uma coisa que na nossa vida não morre, é a promessa de Deus. A promessa não morreu. Levanta-te e tem bom ânimo. Você tem a promessa, e isso, meu irmão, basta na minha vida e na sua vida. Só de saber que você tem a promessa de Deus, isso já é um marco para nós continuarmos perseverando na mesma fé, no mesmo propósito e na mesma adoração nessa noite. Então, só de nós sabermos que temos a promessa de Deus, isso já é um motivo de muita alegria. Mas às vezes, irmãos, paramos por causa de perdas, por causa dos obstáculos, por causa das coisas que acontecem em nossa vida, e nós acabamos de esquecer as promessas do Senhor. E essa promessa eu quero dizer para você nessa noite, para você que está me ouvindo, ela ainda está viva, porque Jesus se faz presente no nosso meio, e essa promessa é dada por Deus para a nossa vida. Não importa o que você perdeu, meu irmão, não importa o que você perdeu, não importa quem morreu, mas as promessas de Deus, ela não morre, ela vai se cumprir em sua vida, ela vai se cumprir na minha vida, porque em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele diz assim: abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é uma bênção de Deus, eu sou uma bênção de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisto. Nós temos muitos desafios, sim, muitas lutas, mas nós temos a promessa, e isso nos traz um ânimo para a minha vida e para a sua vida. Deus diz a Josué: levanta, pois agora, e passa esse Jordão. O que faz eu e você continuar é as promessas de Deus na minha e na sua vida. A promessa de Deus é na sua vida. O Senhor está falando, é uma promessa. Eu gostaria que você desfrutasse nessa noite dessa promessa. Você precisa ter essa convicção em seu coração, que você tem uma promessa e o descanso de Deus está por vir. Porque enquanto nós estivermos aqui nesta terra, Jesus disse que no mundo nós teremos aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe quando que nós vamos ter uma vida de descanso? Só na Nova Jerusalém. Lá não vai haver morte, lá não vai haver choro, lá não vai haver doença, só lá nós vamos ter o descanso. Mas nós precisamos continuar acreditando que há uma promessa na minha e na sua vida, independente do que nós estamos passando, independente da situação.
Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, você tem a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos no capítulo 1 de Josué, versículos 7 ao 8, nós vemos que de fato Moisés morreu. Josué passou o Jordão, e o Jordão se abriu, e a muralha caiu. Mas a palavra do Senhor, ela não passará. Você tem a minha palavra. Percebemos aqui que tudo passa, meu irmão. Eu estava pensando, tudo na nossa vida é passageiro, seja ele bom, seja ele ruim. Mas se tem uma coisa que não vai passar, a Bíblia diz em Lucas capítulo número 21, versículo 33, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ei, isso já era um motivo de você glorificar a Deus, porque a palavra de Jesus lançada na minha e na sua vida, ela tem projeto, ela é um ato profético, e quando Deus diz, Ele cumpre. Então já era para você glorificar. Então você tem a palavra de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, no Salmo 119, versículo 160, fala que a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O que eu quero dizer aqui, o nosso Deus é justo, e isso é um motivo de entregar tudo nas mãos de Deus, porque diz aqui, desde o princípio, cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus também, ela é o escudo, o que nos dá vida. Olha só, ela nos dá vida, porque no Salmo 119, versículo 50, diz assim: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Ela também é a luz para o nosso caminho. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então você não está sem nenhuma voz profética a respeito da sua vida e da minha vida. Ela é luz para o nosso caminho, ela nos ajuda a superar o nosso desafio, irmãos. Eu não sei qual o desafio que você está passando, qual o problema que você está passando, mas a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 28, a minha alma consome de tristeza, fortalece segundo a tua palavra. A importância, meus irmãos, de nós termos a palavra como uma voz profética sobre a minha e a sua vida. Josué capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o vosso Deus vos dará descanso e vos dará esta terra. Deus nos dá uma condição, meus irmãos, nessa noite para vencer. Precisamos ser obedientes para ser próspero e ser bem-sucedido, para alcançar as promessas de Deus para a nossa vida, porque muitos querem ser próspero, muitos querem ser bem-sucedido, muitos querem alcançar a promessa do Senhor, mas da mesma forma que Deus está falando para Josué aqui, eu acredito que Ele está falando para mim e para você: tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca, meu irmão, o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Agora entra a parte que eu gostaria: porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Então eu sempre falo que Deus sempre nos dá condições, e se Ele nos dá condições, eu quero acreditar, não pelas nossas próprias forças, mas pelo Espírito Santo que habita na minha e na sua vida, vai nos capacitar para fazer o que Deus está pedindo nessa noite. Deus dá uma condição, isso é tanto no Antigo
como no Novo Testamento, porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, Gênesis capítulo número 17, versículo 1, a Bíblia diz: sendo pois Abraão de idade de 99 anos, diz a Bíblia que apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, só Deus para fazer uma aliança com o homem, só Deus para reconciliar você e eu com a pessoa de Jesus, porque nós não temos condição nenhuma quando se trata de aliança, porque aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão, mas deu uma condição para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, para desfrutar das bênçãos do Senhor, para desfrutar do que Deus tem para mim e para você, nós precisamos entrar na condição de Deus, ser perfeito e andar na presença dEle nessa noite. Temos que nos preparar, meus irmãos, para receber a promessa de Deus em nossa vida. E quando se fala de preparação, eu não estou dizendo só no campo humano, não. Eu estou querendo estender um pouco para a eternidade, porque nós sabemos que tudo está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está viva e eficaz no nosso meio. Só não vê quem não quer, mas nessa noite eu estou falando com pessoas que crêem na palavra do Senhor. Eu estou falando com pessoas que meditam na palavra do Senhor. Eu estou falando com pessoas aqui que se preparam para receber uma promessa da parte de Deus. Josué, capítulo número 3, versículo 5, versículo 7, versículo 9, diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Meus irmãos, Deus, Ele está pronto para começar a fazer maravilhas no nosso meio. Só que nós precisamos nos consagrar a Deus, para que Deus venha fazer milagre, para que Deus venha transformar a vida, para que a alma seja alcançada, para que nós atravessemos o Jordão, mas lembrando sempre Deus à frente, sempre sabendo que Jesus é o caminho e Jesus é a vida. É de suma importância que nós hoje venhamos nos santificar, porque Deus, Ele quer fazer maravilha no meio da sua igreja, através da sua igreja, para a honra, para a glória, para o louvor, porque Ele tem uma promessa em relação à minha e à sua vida e a toda a humanidade. Só que essa promessa, eu sempre falo, não é para qualquer um. Essa promessa é para quem quer. Porque muitos falam de salvação, mas nós temos que entregar nossa vida para Jesus, nós temos que crer, nós temos que receber Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Talvez nessa noite eu estou falando com pessoas que conhecem Jesus só de ouvir falar, mas eu estou falando de um Jesus que prometeu coisas maiores. Eu estou falando de Jesus aqui que prometeu vida em abundância. Eu estou falando de um Jesus aqui que prometeu a eternidade para mim e para você nessa noite. Então chegai-vos para cá e ouve a palavra do Senhor, o vosso Deus. Meus irmãos, eu vou deixar bem claro uma coisa aqui: eu não posso fazer nada, nós não podemos fazer nada, mas a Bíblia diz: sou eu quem confirma a palavra do servo e cumpro os conselhos do meu mensageiro. Ei, meu irmão, eu não posso fazer nada, mas se tem uma pessoa que faz, quando eu leio a palavra do Senhor, quando eu ministro a palavra do Senhor, Deus, Ele pode fazer algo para mim e para você nessa noite. A Bíblia diz que Ele veste bem, porque Ele vela sobre a palavra para que Ele possa se cumprir. Então Deus, Ele vela pela sua palavra para que Ele possa se cumprir na minha e na sua vida nessa noite.
Então, meus irmãos, você tem a promessa, você tem a palavra, mas sabe o que é o mais importante? Além de você ter a promessa, além de você ter a palavra, o mais importante é você também ter a presença de Deus na sua vida. E eu te pergunto nessa noite, como que está Jesus na sua vida? Como que está Deus num momento como esse na sua vida? Porque a Bíblia diz, em Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim: ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão e minha irmã, quero dizer nessa noite que você não está sozinho. Quero dizer nessa noite que o Espírito Santo habita em você. Quero dizer nessa noite que o homem pode se esquecer de você, mas tem um Jesus que lembra, tem um Deus que vela pela sua alma, tem um Deus que cuida de você nessa noite. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então nós vemos que Jesus é comigo e com você. A presença de Deus é de suma importância para nós desfrutar a promessa, para nós também desfrutar da palavra do Senhor. A presença de Deus é de suma importância, porque não adianta você ser abençoado e não ter a presença de Deus. Não adianta você adquirir bens aqui nessa terra se Jesus no seu centro da sua vida. Algo que me chama a atenção, Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 e 8 diz assim: esforça-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Meu irmão, só de saber que Jesus é comigo, que Jesus é com vocês, isso nos traz um conforto para a nossa alma, nos traz um bálsamo, nos traz uma grande alegria. Porque, meu irmão, na nossa caminhada, nós vamos precisar de fortalecer esse laço com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos precisar ser mais dependentes de Deus para que tudo isso venha a se cumprir na nossa vida. Então nós vemos aqui: Ele será contigo, e não deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Fica preocupado não, meu irmão. Fica preocupada não, minha irmã, com o que está acontecendo, não. Tudo isso é um ato profético, e isso é uma alegria porque Jesus está voltando. Isso é uma alegria porque as coisas vão se cumprir. O que nós temos que fazer então? Falar que Jesus salva, falar que Jesus ainda perdoa, falar que Jesus ainda liberta, falar que Jesus ainda é o melhor caminho e é a solução para todos os fins, porque Ele é o começo e Ele é o fim. Então nesta noite, saber que Deus está conosco, isso deve ser a nossa maior motivação, de ter a sua presença na nossa vida. Por quê? A Bíblia diz que o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Talvez nessa noite eu esteja falando com pessoas que estão prostradas, mas eu quero dizer, Jesus está te levantando nessa noite. Deus está levantando o abatido também. Deus, Ele nos renova, Ele nos traz vida. É só nós continuar, meus irmãos, no mesmo propósito. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que a presença de Deus é fundamental para que a nossa vida seja bem sucedida. Quer você ande, quer você deita, a Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Em seguida ele diz que Ele cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor e salvará. Olha só, irmão, o que a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 32, versículo 4, versículo 8,
E no capítulo também do número 33, do versículo 13 ao 15, que eu gostaria de pensar e para finalizar essa meditação da palavra do Senhor, Deus tinha mostrado caminhos para esse povo, quando eles saíram do Egito. Deus tinha mostrado o caminho e como deveria andar, mas sabe qual que é o problema? Eles se desviaram do caminho e buscaram substituir o Deus verdadeiro, o Deus que tinha libertado da escravidão, adorando o quê? O bezerro de ouro, que todos aqui conhecem. Mas Moisés, no capítulo número 33, ele era um homem que falava face a face, tinha uma intimidade com Deus, e Moisés ele roga pela presença do Senhor. Ele disse: se a presença de Deus não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Se a sua presença não está, não vai fazer a diferença nenhuma, meu irmão. A diferença só vai ser uma realidade na minha e na sua vida se a presença de Deus estiver conosco. Então seja sábio, seja uma mulher sábia, seja um homem de Deus sábio. Procura a presença de Deus, a companhia de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo te encher, meu irmão, para que você possa conquistar. Então nessa noite eu gostaria de deixar essa palavra de reflexão. E a conclusão aqui, Deus está aqui, meu irmão, diante de toda essa situação, estabelecendo condição para Josué alcançar as promessas. Mas também nesta noite Ele estabelece condições para mim e para você. Mas nós precisamos, gente, desprender uma força para alcançar a sua promessa. Nós precisamos estar na disposição de Deus para que isso seja uma realidade na minha e na sua vida. E para finalizar, meu irmão, eu queria aqui também deixar o significado da palavra meditar, para você entender o que é meditar na palavra do Senhor. A palavra meditar no original significa suspirar. Uma imagem que está, a palavra traduz alguém se derramando sobre a palavra de Deus. Então nessa noite, medite na palavra do Senhor, medita de dia e de noite, porque só assim nós vamos superar todos os obstáculos, porque quando Deus fala, as coisas acontecem na minha e na sua vida. Nós vamos estar agora orando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos estar nos dirigindo à oração ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós estamos aqui reunidos num só propósito, Pai, numa só fé, buscando a orientação do Senhor diante dessa calamidade, Deus. Não sabemos, ó Pai, o quanto tempo isso vai durar, mas nós queremos descansar no Senhor, porque nós acreditamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o consolo vem do Senhor, que a alegria vem do Senhor, que o fortalecimento vem do Senhor. Por isso toque agora, Pai, com a Tua presença, com a Tua promessa, com a Tua palavra, cada ouvinte, Pai, nesta noite, que está no seu lar, que está nas redes sociais. Deus toca, transforma, salva, cura, liberta para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Muito obrigado por mais esse momento de estar na casa do Senhor, Pai. Que cada dia o Senhor possa continuar abençoando o nosso ministério, a nossa congregação e toda a sua igreja. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer um bálsamo nessa noite. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.